Tá aí uma lista que vale a pena fazer no começo de ano. 11 ações para turbinar seus dividendos em 2026. E ainda tem umas recomendações bônus. Diferente das nossas boas e velhas listinhas com metas que vão ficando pelo caminho, essa pode dar certo sem que você nem tenha que se levantar do sofá. E é justamente essa a intenção. Só esperar pingar na conta. Vem que eu vou te falar quais papéis são os mais promissores para você dar um check nessa lista. Nesse compilado tem até as que pagam proventos mensalmente. Também vamos falar sobre a tributação. Afinal, a torneira de dividendos vai secar? Aproveita e já manda para o seu amigo investidor, que ama cumprir metas e resoluções de começo de ano, mas também para aquele que nunca consegue. Vai que em 2026 ele consegue virar o jogo com essa. Também se inscreve no canal para ficar de olho sempre que soltarmos algo assim por aqui. Não vou enrolar aqui, já vou falar as recomendações que o seu dinheiro compilou e depois a gente comenta situações individuais. São elas: o bom e velho Itaú, reloginho suíço, não tem como fugir. Petrobras e Vale também não tem como não citar. Mas calma aí que não são só as figurinhas carimbadas que eu vou falar aqui. Tem também Allos, Aura Minerals, Itaúsa, Copel, Bradesco, Direcional, Axia Energia, a ex-Eletrobras, e Caixa Seguridade. Agora vai aparecer aí na sua tela uma tabela que mostra o yield projetado para cada uma delas, a indicação para cada ação e quem recomenda. Pausa um instantinho para dar uma olhada com calma. E lembra que eu falei do bônus lá no começo? Pois é, tem mais recomendações compiladas pelo nosso time que estão meio fora do radar, com base em recomendações de analistas independentes. Fica nesse vídeo até o final que a gente já fala sobre elas. Vamos ao caso a caso da lista que eu passei. Começando pelo Itaú, que não é surpresa nenhuma aqui. O bancão lidera o ranking de maiores pagadoras da Bolsa de Valores em 2025, de acordo com um levantamento exclusivo do Meu Dividendo para o Seu Dinheiro. Foram mais de 74 bilhões de reais distribuídos aos acionistas. Para você ter uma noção, isso significa que o banco aumentou o pagamento de proventos em 166% em relação a 2024. O dividendo por ação também saltou de R$ 2,82 para R$ 7,39, avanço de 162%. Para 2026, os analistas esperam que o banco passe a entregar um dividend yield de até 7%, somado a uma boa valorização. Embora seja um yield mais modesto que outras pagadoras, ele conversa com o valor da ação, já que o lucro cresce ano após ano. O desafio, segundo analistas, é manter essa trajetória, mas os especialistas estão confiantes, uma vez que o banco tem condições de manter a rentabilidade e está pronto para acelerar se o cenário macro ajudar, mas também tem folga no balanço para enfrentar cenários mais duros. Já a Allos é a grande revelação para 2026. A empresa adotou pagamentos mensais em outubro de 2024, em torno de 10 centavos por ação. Para 2026, projeta triplicar esse valor para a faixa de 28 a 30 centavos, o que representa cerca de 150 milhões de reais por mês e leva o dividend yield para perto de 13%. A média de dividendos da bolsa é de cerca de 6%. Para os analistas, o setor de shopping pode se consolidar como líder na remuneração ao acionista em 2026. Mas endereçando o elefante na sala, os analistas com quem o seu dinheiro conversou reconhecem que os shoppings não são ativos clássicos de dividendos, mas a recorrência mensal tem peso relevante. Segundo eles, é mais interessante receber um valor mês a mês do que acumulado no final do ano. Isso traz o valor da companhia por presente. Tem também o fato de que a Allos deve se beneficiar do ciclo de corte de juros esperado para o ano que vem. Mas, aí já adiantando um pouco as coisas, para 2027, o cenário de dividendos vai depender da continuidade na queda da Selic e do comportamento das cotações, que podem disparar e reduzir o yield. Aí temos as empresas de commodities, Vale e Petrobras, menos sexys, mas ainda relevantes. A Petrobras já repassou quase 54 bilhões de reais aos acionistas neste ano, superando sozinha várias empresas do Ibovespa. Agora, se isso vai durar, depende da gestão e do preço do petróleo. Mas há um histórico de grandes distribuições. No caso da Vale, a geração de caixa apoiada nos preços de minério sustenta pagamentos, mas o ciclo da commodity exige atenção. Já a Axia é outra surpresa do mercado para 2026. Vista como futura vaca leiteira, o potencial é entregar um yield de até 13,4%. Para analistas com quem o seu dinheiro conversou, a companhia vive o melhor momento desde a privatização, impulsionado por eficiência operacional,
corte de custos, reorganização do portfólio e desinvestimentos. Tudo isso somado à previsibilidade do segmento de geração e transmissão elétrica. Tem também o fato de que, segundo os especialistas, a companhia está protegida da volatilidade eleitoral, pelo caráter defensivo do setor e ciclo operacional extremamente favorável. Geração de caixa e desinvestimentos reforçam pagamentos elevados. Agora é a hora daquele bônus que eu falei, lembra? Com as recomendações extras. Vamos lá. Entre as escolhas dos analistas independentes, os setores tradicionais continuam dominando, com a liderança de bancos e elétricas. Mas há espaço também para as small caps e nomes fora do radar como Marco Polo, Metal Leve, Plano e Plano e Valide. Pausa aí na sua tela que tem mais uma tabela para você olhar com as queridinhas dos analistas independentes. Mas e como fica a questão da tributação? A torneira realmente vai secar? Segundo analistas consultados pelo Seu Dinheiro, mesmo com a tributação, 2026 ainda tem boas perspectivas para proventos, com tendências claras no radar. Em um ano de forte volatilidade eleitoral, muitas empresas devem reforçar os pagamentos para sinalizar estabilidade ao investidor. A leitura é que em cenários voláteis, as companhias tendem a distribuir mais proventos. Mas a tributação pode estimular a diversificação dos instrumentos de remuneração, como a criação de novas classes de ações recompráveis e o aumento da frequência de pagamento. A ideia é simples: evitar concentrações muito grandes de proventos de uma só vez, que acabam empurrando o investidor para o limite mensal de tributação de R$50 mil. Olhando para 2026, um fator aparece como peça-chave nesse tabuleiro: a trajetória de juros. A expectativa é de uma queda gradual da Selic, saindo do patamar atual de 15% para algo em torno de 12% até o final do ano, com os primeiros cortes já no primeiro trimestre. Juros mais baixos tendem a melhorar os resultados das empresas e a fortalecer a capacidade de distribuição de dividendos, especialmente na segunda metade do ano. Mas não basta olhar apenas para o lucro. É fundamental acompanhar também o preço das ações, já que é ele que define, na prática, o dividend yield efetivo. Com o cenário de juros menores, as empresas também ganham mais fôlego para lidar com o endividamento, o que abre espaço para novos pagamentos aos acionistas. A visão é que o crescimento dos lucros será o principal combustível das distribuições nos próximos anos. Para 2026, a estimativa é de um avanço expressivo no lucro por ação do Ibovespa, acima de 25% em relação a 2025. Já em 2027, a tendência é de uma desaceleração, mas ainda com um crescimento sólido na casa dos 15% ao ano. Bom, por hoje é isso. Eu sou a Bia Azevedo, fico por aqui e um ótimo ano novo para todos nós.